E aí, pessoal, e segue o assunto político. Romildo, PDT, Grêmio. Grêmio, PDT, Romildo. Tá difícil de entender, mas as vírgulas, elas são postas exatamente para a gente poder pensar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. E aqui está Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Um produto licenciado do Grêmio que está à venda em todas as lojas, vendas em supermercados. Está aqui, Alma Gaúcha. Sempre que você comprar Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, você terá um produto do Grêmio com ajuda ao Grêmio. Eu sei que o assunto é chato, mas quando ele se repete, é preciso que a gente coloque ele na pauta correta. E a política segue sendo o assunto no Grêmio. A política partidária. Hoje, durante o dia, e eu vim há pouco escutando Atualidades Esportivas, segunda edição, que ficou um tempão discutindo o caminho do PDT, a escolha de Romildo Bolzan, o que o Grêmio estaria nesse meio do caminho. Todas as situações. Hoje, nos Donos da Bola, também se discutiu muito a política partidária. Ribeiro Neto fez uma vírgula interessante na avaliação desse assunto. Quem mais tem o espaço que tem um presidente de um clube de futebol em relação aos seus adversários? Um presidente de um clube de futebol, o Meneghetti falou isso, chamou uma coletiva e toda a imprensa estava. Toda a imprensa, e se chamar de novo, mais uma vez, toda a imprensa. Por isso a responsabilidade de se tratar do Grêmio e tirar a política partidária, e por isso que eu bato tanto nessa tecla. Mas eu fui buscar algumas informações para entender que caminho era esse. Hoje, nos bastidores do poder, com o Guilherme Macalossi, dirigente do PDT, disse que Romildo é uma peça rara na política. Que ele é, sim, o menino dos olhos do PDT e que acredita que ele vá ser candidato ao governo do estado. Até aí, tá tudo certo. Cada um tem os meninos dos olhos que quer. Cada um tem as suas ambições pessoais. Ninguém pode ir contra a ambição pessoal do presidente Romildo, que para muitos é uma figura política de questões anteriores ao Grêmio, que de fato é. Ele tinha sido prefeito lá de Osório antes de ser presidente do Grêmio. Então, de fato, ninguém tira a figura política. O que não se aceita é a mistura, a escolha. Isso é que não se aceita. Que o Grêmio esteja na participação da vinculação do PDT com o governo do estado. Isso é que eu não aceito. Isso é que eu peço que se desvincule hoje. No caso, ontem eu já pedi e repito hoje. É preciso que se desvincule. A gente criou algumas ideias. Se o presidente licenciar agora, olha só como é curioso e como o Grêmio pode estar esteja participando desse processo de maneira errada. Se o presidente Romildo se licencia hoje, ele tem 90 dias para voltar. Em 90 dias, nada se definiu. Então, essa ideia de licenciar agora não vai ter efeito prático. Ele vai nomear o Paulo Luz, mas ele em 90 dias tem que voltar. E aí nada estará definido ainda, ou seja, o olho na política. O olho na política. Mas e se ele renuncia agora? Se ele renuncia agora e não é candidato ao governo, termina a gestão do presidente Romildo, termina a era do presidente Romildo. Ou seja, não se pode também, pelo aspecto pessoal, renunciar. Ou seja, a dúvida, o ponto de interrogação está entre a pressão do partido e as visões do projeto pessoal. E o Grêmio? E o Grêmio? Não seria o Grêmio o ponto fundamental da nossa análise? Não seria o Grêmio o sentido? Por que os Donos da Bola falou hoje em governo do estado e em PDT? Falou por causa do Grêmio. Por que o Atualidades Esportivas, por que os programas que a gente vê na Rádio Grenal, na Rádio Gaúcha, na Rádio Guaíba, estão falando disso? Porque é o Grêmio. Se tirar o Grêmio desse processo, ninguém quer saber. Quando o presidente Romildo deixar de ser presidente do Grêmio, se ele chamar uma coletiva, vão ter dois ou três
repórteres ali para cobrir a política de um partido político como qualquer outro. Tira o Grêmio desse processo e vocês vão saber o tamanho exato que essas coisas revelam. Por isso a minha chateação e incomodação com esse jogo. O jogo da pressão, o Grêmio como figura partícipe dessa relação e as coisas acontecendo. E o que está valendo aqui é a pressão partidária, o Grêmio que tem mais de um integrante do mesmo partido, e também a questão do projeto pessoal. Tá errado. Tá errado. Eu entendo todos os argumentos, eu recebi argumentos de pessoas muito respeitosas, que eu gosto demais, que, entre outros argumentos, vou ler alguns aqui. César, há uma pressão intensa do partido para que não se mate a pauta. Imagina. O Grêmio permitindo ou sendo usado para que a pauta Romildo siga viva, para que isso no futuro tenha algum benefício para o partido, ou uma melhor coligação, ou uma articulação melhor, o Grêmio sendo a figura de participação. Tá errado. Tá errado. Hoje eu vi grupos políticos do Grêmio querendo saber do contrato. Não, nós queremos saber a definição do presidente do Grêmio. O que o gremista quer saber não é do contrato de A ou B ou C ou D dentro do Grêmio. Nós queremos saber qual é, de fato, o interesse do presidente do Grêmio. Se isso vai prejudicar o PDT, me perdoe, como presidente do Grêmio, o Romildo tem que decidir pelo Grêmio ou deixar de ser do Grêmio. Eu não sei, meu raciocínio parece ser tão lógico, me perdoe se eu estiver errado. Meu raciocínio parece ser tão lógico que eu não consigo ver outra situação. Eu não posso usar a pauta Grêmio, o assunto Grêmio, para deixar vivo uma coisa para beneficiar um partido político. Isso tem que ser banido ontem do processo. Parece um joguinho. E parece não, é um joguinho, um grande jogo. Só que no meio desse caminho tem um clube que está doente e que precisa do apoio e do foco de 100% das pessoas que lá estão. Eu vou repetir, eu não vejo problema nenhum do presidente Romildo ser candidato ao que ele quiser, mas não enquanto presidente do Grêmio. Ah, mas ele não vai ser, César, isso aí é só... Se ele não vai ser, se ele já sabe que não vai ser, e ele está deixando viver, ele está usando isso para esquentar o PDT. E está errado também. Se essa relação ela é por isso, está errado igual, da mesma maneira, do mesmo jeito, da mesma forma. O Grêmio não é ferramenta de uso, o Grêmio não é escada. O Grêmio é a prioridade, seja dos gremistas e principalmente das pessoas que lá estão dirigindo o Grêmio. O Grêmio é prioridade. Eu estou assustado, porque eu vejo a cada dia aumentar a pauta do assunto político dentro do noticiário esportivo como sendo normal. E não é. E não é. O normal é a gente estar discutindo dentro do ambiente do Grêmio o time, o jogo, os salários dos jogadores, a capacidade de receita, os patrocinadores, as coisas do esporte. A política já fez tanto mal pra gente. E nós vamos entrar, e eu não lembro de ter entrado com a cabeça tão afundada como a gente está entrando agora. Porque o Grêmio está na segunda divisão, o Grêmio não se ajeitou, e o Grêmio virou pauta política. E em nome do quê? Essa relação, e eu sei, já falei ontem isso, vou repetir, as pessoas acabam, e eu estou me expondo, e não tem problema, pelo Grêmio é preciso se expor sim, mas a hora é de definição. Quem é quem? Quem é quem? E o Conselho de Administração? E o Conselho Deliberativo? Aonde? Qual é a nossa prioridade? O que nós estamos fazendo aqui? Nós temos que discutir isso. A gente está vendo as coisas aparecendo colocadas e posicionadas. Não, acabou isso. Nós temos que tratar a coisa como ela é. Nós temos que lutar pelas coisas. E hoje o Grêmio precisa de ajuda. Então, eu espero e peço que o presidente se posicione já pelo Grêmio. Não me interessa qual é a sua posição pessoal.
Mas agora é hora de posicionar pelo Grêmio. Se quer ficar, fica, 100%. Se quer sair, sai, 100%. É isso que eu peço. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.